Olá, eu estou aqui para te contar um pouco sobre o curso de Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal de São João del Rei, no campus Alto Pauropeba, em Ouro Branco, Minas Gerais. Você conhece o curso? Então, se você já viu o filme Transformers, você já tem uma ideia de como a engenharia mecatrônica pode ser utilizada. A evolução tecnológica para o desenvolvimento de produtos tornou evidente a necessidade de uma área diferenciada, que harmonizasse elementos de diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, o engenheiro mecatrônico é quem projeta, desenvolve e implementa equipamentos mecânicos na indústria e, por meio de computadores, os automatiza para melhoria e eficiência. Esse profissional opera e faz a manutenção de máquinas que funcionam isoladamente ou em conjunto. Ele produz softwares para operar equipamentos, lida com inteligência artificial, robótica, sistemas embarcados, dispositivos mecânicos, controle e automação, instrumentação eletrônica, modelagem, prototipagem 3D e programação de computadores. O ingresso na UFCJ funciona da seguinte maneira. Todas as formas de ingresso na Universidade Federal de São João del Rei têm como ponto de partida o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, se você deseja ingressar em algum curso da UFCJ, é preciso se inscrever e realizar essa prova. Com relação aos vestibulares, a forma mais usual de ingresso no curso de Engenharia Mecatrônica da UFCJ é através das triagens do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Outras formas de ingresso também são por transferência interna, destinada a alunos de outras instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, que têm interesse em fazer engenharia mecatrônica na UFCJ. Também existe a transferência externa, que é para alunos da própria UFCJ que quiserem trocar de curso ou de turno. Também para aqueles que já tenham concluído algum curso de ensino superior, existe a possibilidade de obter outro grau acadêmico através do ingresso com portador de diploma de graduação, PDG. A Engenharia Mecatrônica da UFCJ é um bacharelado com 50 vagas por semestre em modalidade de educação presencial, sendo os turnos integral e noturno. O tempo mínimo de formatura, o padrão, são 10 semestres, dando um total de 5 anos, e podendo sim se estender até um tempo máximo de 15 semestres, 7 anos e meio. As áreas de atuação do engenheiro mecatrônico. A engenharia mecatrônica abrange diferentes setores dentro das engenharias, conciliando conhecimentos de mecânica, eletrônica, elétrica, controle e automação e computação. A grade curricular. Cada instituição que oferece o curso disponibiliza a grade curricular com as matérias e nomenclaturas que julga mais adequadas. No geral, além das disciplinas de matemática, física, química, humanidades e programação, que são obrigatórios nos cursos de exatas, ao optar pela engenharia mecatrônica, você provavelmente conhecerá outras disciplinas como eletrônica analógica e digital, hidráulica e pneumática, máquinas e acionamentos elétricos, instrumentação, controle, introdução à robótica, entre outros. Tais conhecimentos citados são pertencentes às áreas comentadas no slide anterior: computação, controle e automação, mecânica e eletrônica, sendo que, conjuntamente a esses conteúdos, ao final do curso, há o estágio obrigatório e o trabalho de conclusão de curso, e cumprimento de carga horária com as disciplinas optativas e as atividades extracurriculares, o que torna o estudante um profissional bastante completo. Como vocês podem observar nas cores apresentadas aqui, o verde, bem no início aí, esse verde clarinho, são as disciplinas de matemática, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais A e equações diferenciais B. Em marrom é a estatística e a probabilidade. Em cinza são as físicas, física 1, 2 e 3, fenômenos mecânicos, fenômenos térmicos, ondulatórios e fluidos e fenômenos eletromagnéticos. A parte rosa é a química, química geral, experimental. O roxo são as ciências sociais e humanas, em amarelo as disciplinas de computação, em verde musgo escuro, mais ali para o meio, do quarto período até o oitavo, nós temos as disciplinas de mecânica, em musgo escuro mais claro lá no final,
são as cargas horárias de estágio obrigatório, o trabalho de conclusão de curso, as disciplinas optativas e as atividades extracurriculares. Em azul claro, a gente pode ver as disciplinas de elétrica e eletrônica. Em azul marfim, as disciplinas de controle. E em azul anil, as disciplinas de automação. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só encaminhar para a gente no nosso Instagram, @petdpcfc, ou pelo nosso e-mail, petdifusão@ufsj.edu.br. Obrigado! Olá pessoal, eu me chamo Guilherme Borges, eu me formei em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Federal de São João del Rei, no campus Ouro Branco, e atualmente eu estou trabalhando na Alemanha. Faz 1 ano e meio que eu comecei nesse emprego e eu vou falar nesse vídeo um pouco de toda a minha trajetória da graduação, os meus projetos, estágios e o que eu fiz para conseguir o meu primeiro emprego na área. E tentar falar um pouco das experiências que eu tenho de outros colegas, do que eu sei do curso de Engenharia Mecatrônica. Então, durante a minha graduação, eu sempre procurei fazer projetos, participar de equipes, porque eu sempre vi isso como algo muito positivo para o desenvolvimento, para o trabalho em equipe, para o aprendizado. Então sempre foquei em participar de projetos na área de programação, na área de robótica. Sempre que tinha algo novo no CAP, alguma ideia nova, eu tentava participar desse projeto, e eu vi isso como algo muito positivo, porque isso me ajudou bastante a trabalhar em equipe, a conhecer mais as pessoas. Então, esse é um ponto positivo que eu acho do curso nosso de engenharia no CAP, no campus Alto Paraopeba, porque tem várias opções de projetos. Então, se você se interessar por uma área, você pode correr atrás de um professor, correr atrás de uma equipe, participar de uma equipe de robótica ou algo do tipo, que é muito interessante. Então, todo esse conhecimento que eu tive participando dos projetos, depois eu comecei a participar de estágios. Então, a nossa região, a região de Ouro Branco, Belo Horizonte, tem várias oportunidades de emprego para o curso de Engenharia Mecatrônica, e eu fiz estágios em indústrias siderúrgicas. Eu fiz estágio na Gerdau, na VSB. Então, eu sinto que eu tinha uma base muito boa, uma base teórica muito boa da universidade, e eu tentava aplicar esse conhecimento na prática, no estágio que eu fiz nessas indústrias. Então foi um estágio na área de automação industrial. Então era muito interessante porque eu podia ver os equipamentos, eu podia aplicar os conhecimentos teóricos na prática. Então isso eu achei muito interessante. Depois de tudo isso, surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio, e eu escolhi a Alemanha, porque a Alemanha é um país referência na área de engenharia. Então eu vim para a Alemanha, estudei línguas, fiz um estágio em uma empresa alemã, e o que eu notei é que a gente tinha uma base boa de engenharia, a gente tinha uma base de conhecimento muito boa em relação aos meus colegas aqui na Alemanha, em relação às pessoas que eu conhecia. Então é isso, eu acho que o curso de Engenharia Mecatrônica é muito bem visto no mundo, abre muitas portas, tem muitas oportunidades. Então, para fazer estágio, para fazer algum mestrado ou para fazer algum intercâmbio sanduíche, uma graduação sanduíche no exterior, há muitas oportunidades, Alemanha, Inglaterra. Então, eu acho que nessa questão de estudar fora, há muitas oportunidades para o curso de Engenharia Mecatrônica. É um curso reconhecido, então eu acho muito bom nessa questão. Depois que eu fiz o meu intercâmbio, eu voltei para o Brasil para concluir a minha graduação. E assim que eu me formei em 2018, eu tentei alguns trainees no Brasil, mas foi muito rápido e surgiu essa oportunidade de eu trabalhar na Alemanha. Então foi na empresa que eu fiz estágio no passado, ela me fez uma proposta para eu voltar para a Alemanha para trabalhar, eu aceitei. Então por isso que eu não tive a experiência de procurar emprego no Brasil. Então eu não passei por isso.
Mas o que eu vejo aqui da Alemanha, que é o que eu tenho conhecimento, é que é um curso bem aceito na Alemanha, tem muita oportunidade de emprego na área para engenharia mecatrônica. E o que eu vejo do nosso curso, os pontos positivos, é que é um curso que abrange muitas áreas. Então a gente precisa entender um pouco de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, informática. Então todo esse conhecimento, isso ajuda a gente a entender um pouco de tudo. Isso eu vi como um ponto positivo, porque agora eu trabalho numa empresa que desenvolve sistemas para análise de gás. Então eu sinto que a base nossa, ela nos proporciona a base que a gente tem na universidade, que eu tive na Universidade Federal de São João del Rei, me facilita entender um pouco de tudo. Outra questão também sobre as dificuldades que eu tive na carreira, eu acho que o que eu foquei também foi em participar de projetos, fazer estágios e também estudar inglês. Eu acho que para a carreira de engenharia é muito importante também estudar inglês, porque abre muitas portas. Hoje as maiores indústrias, elas pedem que o profissional fale inglês, é interessante. Então eu aconselho muito a estudar inglês também durante a graduação. Isso facilita para conseguir. Eu acho que o que as empresas, o que as indústrias buscam hoje é um profissional que teve experiência em trabalho em equipe, que fez estágios, então por isso que eu aconselho a participar dos projetos. Então, e um pouco sobre a carreira também. Depois que a gente se forma, há inúmeras possibilidades para a gente usar o nosso conhecimento. Então eu tive colegas que preferiram ir para o meio acadêmico, eles começaram mestrado, a fazer doutorado e a ser professor. E uma grande parte dos meus amigos foram mais para a área profissional, para trabalhar em indústrias. Então assim, depois que se forma, dá para se especializar em muita coisa interessante. Se você quiser se especializar mais na área de mecânica, dá para se especializar também na área de automação industrial, na área de inteligência artificial. Então, o que eu tenho notado aqui na Alemanha é que as empresas estão investindo muito na área de inteligência artificial, na área de tecnologia. Elas estão aplicando bastante os conceitos da indústria 4.0. Então, eu acho que o nosso curso irá nos favorecer, porque nós temos uma base boa de programação, uma base de eletrônica. Então, com as indústrias, com a indústria 4.0, as empresas tendendo a utilizar mais e mais a tecnologia, usar comunicação de rede sem fio, usar a internet nas empresas, nas indústrias, para fazer a comunicação das máquinas. Então, o nosso curso dá uma base muito boa para poder atuar nessa área. Eu acho que nos próximos 5, 10 anos vai ter uma grande explosão da utilização de tecnologias nas indústrias. Então, eu consigo ver isso já na Alemanha. As empresas estão realmente aplicando, estão realmente querendo automatizar, querendo utilizar mais e mais tecnologias nas indústrias. E o nosso curso, eu acho que nos dá uma base muito boa para poder entrar nesse mercado e poder crescer, ter um crescimento profissional. Então eu acredito que nos próximos 5, 10, 15 anos nós vamos ter um boom, né, da indústria 4.0. Então eu acho que o nosso curso nos ajuda muito a participar dessa inovação tecnológica que está por vir. Então é isso, pessoal. Eu tentei resumir um pouco aqui de toda a minha graduação. Tentei falar um pouco do curso de engenharia mecatrônica. Então, desejo boa sorte para quem tem interesse em estudar engenharia mecatrônica, para quem gosta. E tem muita matemática, tem muita física, mas nada é impossível. Basta se dedicar que tudo é possível. Então, eu desejo boa sorte a todos, para quem escolher fazer engenharia mecatrônica,
Eu estou feliz, eu estou contente com a posição que eu estou, então desejo boa sorte a todos.